Paz do Senhor, minhas amadas, vamos continuar a leitura do capítulo 1 do livro Orando a Palavra? Lembrando que o link para você adquirir o livro está na descrição do vídeo. Seus coros caros, seus talentosos sopranos, contraltos, tenores e baixos e seu entretenimento musical. Podem até ter suas suntuosas aulas bíblicas para homens, conferências bíblicas, institutos bíblicos e serviços evangelísticos especiais. Vocês podem tê-los todos, isso não me incomodará nem um pouco, se vocês deixarem de fora deles o poder do Senhor Deus Todo-Poderoso. Procurado e obtido pela oração fervorosa, persistente e esperançosa, que não aceita não como resposta. No entanto, quando o diabo vê um homem ou mulher que realmente acredita na oração, que sabe orar e que realmente ora, sobretudo quando vê uma igreja inteira diante de Deus em oração, ele treme mais do que nunca, pois sabe que seu tempo naquela igreja ou comunidade está no fim. A oração tem muito poder hoje quando homens e mulheres estão, eles próprios, em um terreno de oração, satisfazendo as condições da oração prevalecente. Deus não mudou. Seu ouvido é tão rápido para ouvir a voz da oração real como sempre foi, e sua mão é tão longa e forte para salvar como sempre foi. Ouçam! O braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. A oração é a chave que abre todos os depósitos da infinita graça e do poder de Deus. Tudo que Deus é e tudo que Deus tem estão à disposição da oração, mas devemos usar a chave. A oração pode fazer qualquer coisa que Deus faz, e, como Deus pode fazer qualquer coisa, a oração é onipotente. Ninguém pode se opor à pessoa que sabe orar, que atende a todas as condições da oração prevalecente e que realmente ora. O Senhor Deus onipotente trabalha para ela e por meio dela. A oração promoverá nossa santidade pessoal como nada mais o faz além do estudo da Palavra de Deus. Lidamos com generalidades, mas agora vamos ao definido e específico. O que, especificamente, a oração fará? A Palavra de Deus responde de maneira muito clara a pergunta. Em primeiro lugar, a oração promoverá nossa piedade pessoal, nossa santidade individual e nosso crescimento particular, à semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como quase nada mais o faz, além do estudo da Palavra de Deus. Essas duas coisas, oração e estudo da Palavra de Deus, sempre andam de mãos dadas, pois não há verdadeira oração sem estudo da Palavra de Deus, e não há verdadeiro estudo da Palavra de Deus sem oração. Nosso crescimento à semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será na proporção exata do tempo e do sentimento que colocamos em oração. Por favor, note exatamente o que eu digo. Nosso crescimento à semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será na proporção exata do tempo e do sentimento que colocamos em oração. Digo isso porque há muitos que dedicam muito tempo a orar, mas colocam tão pouco sentimento em sua oração que fazem muito pouco orando durante o longo tempo que passam nisso. Há outros, porém, que podem não dedicar tanto tempo à oração,
mas que colocam nela tanto sentimento que realizam muito mais orando em pouco tempo do que os outros realizam orando por muito tempo. O próprio Deus nos disse em Jeremias, capítulo 29, versículo 13: Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Somos informados na palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, versículo 3, parte B, que Deus nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Ou seja, Jesus Cristo, por sua morte expiatória e por sua ressurreição e ascensão à destra do Pai, obteve para todo crente em Jesus Cristo todas as bênçãos espirituais possíveis. Não há bênção espiritual de que qualquer crente desfrute que não possa também ser sua. Ela lhe pertence agora. Cristo a comprou por sua morte expiatória e Deus a proveu nele. Ela está lá para você, mas é seu dever reivindicá-la, estender sua mão e pegá-la. A maneira designada por Deus de reivindicar bênçãos, estender a mão e apropriar-se das bênçãos obtidas para você pela morte expiatória de Jesus Cristo, é pela oração. A oração é a mão que toma para nós as bênçãos que Deus já providenciou por seu Filho. Se você folhear sua Bíblia, descobrirá que ela afirma definitivamente que toda bênção espiritual concebível é obtida pela oração. Por exemplo, é em resposta à oração, como aprendemos em Salmos, capítulo 139, versículos 23 e 24. Que Deus nos sonda e conhece nossos corações, nos prova e conhece nossos pensamentos, traz à luz o pecado que há em nós e nos livra dele. É em resposta à oração, conforme aprendemos em Salmos, capítulo 19, versículos 12 e 13. Que somos purificados de falhas secretas e que Deus nos mantém afastados de pecados presunçosos. É em resposta à oração, como aprendemos no versículo 14 do mesmo Salmo, que as palavras da nossa boca e as meditações do nosso coração se tornam aceitáveis aos olhos de Deus. É em resposta à oração, conforme aprendemos em Salmos, capítulo 25, versículos 4 e 5, que Deus nos mostra seus métodos, nos ensina seu caminho e nos guia em sua verdade. É em resposta à oração, conforme aprendemos com a oração que nosso próprio Senhor nos ensinou, que somos guardados da tentação e libertados do poder do maligno. Mateus, capítulo 6, versículo 13. É em resposta à oração, como aprendemos em Lucas, capítulo 11, versículo 13, que Deus nos dá seu Espírito Santo. Poderíamos passar por toda a lista de bênçãos espirituais e descobriríamos que cada uma delas é obtida quando as pedimos. De fato, nosso próprio Senhor disse em Mateus, capítulo 7, versículo 11, portanto, se vocês, que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Uma das passagens mais instrutivas e sugestivas de toda a Bíblia, que mostra o grande poder da oração para nos transformar à semelhança do próprio Senhor Jesus. É encontrada em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito,
nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. O pensamento aqui é que o Senhor é o Sol, e você e eu somos espelhos. Assim como um menino travesso, em um dia ensolarado, aponta para os raios do sol um pedaço de espelho quebrado e os reflete em seus olhos com um poder quase ofuscante, nós, como espelhos, quando comungamos com Deus, captamos os raios de sua glória moral e os refletimos sobre o mundo de glória em glória. Ou seja, cada vez que comungamos com Ele, captamos algo novo de sua glória e refletimos sobre o mundo. Você se lembra da história de Moisés? Não é folclore, mas uma história real. Moisés subiu ao monte e ficou ali sozinho por 40 dias com Deus, contemplando aquela glória indescritível. Ele captou tanto da glória em seu próprio rosto que, quando desceu do monte, embora ele mesmo não soubesse, seu rosto brilhava tanto que ele teve que usar um véu para esconder sua glória ofuscante de seus companheiros israelitas. Êxodo, capítulo 34, versículos 29 a 35. Quando subimos ao monte da oração, longe do mundo, a sós com Deus, e permanecemos muito tempo a sós com Ele, captamos os raios de sua glória. Quando nos aproximamos de nossos semelhantes, não é tanto o nosso rosto que brilha, embora eu acredite que às vezes até nosso rosto brilhe, mas é nosso caráter que reluz com a glória que temos visto. Então refletimos sobre o mundo a glória moral de Deus de glória em glória. Cada novo tempo de comunhão com Ele capta algo novo de sua glória para refletir sobre o mundo. Este é o segredo para se tornar muito parecido com Deus, ficar muito tempo a sós com Ele. Se você não ficar muito tempo com Deus, não será muito parecido com Ele. Um dos homens mais notáveis da história da Escócia foi John Welsh, genro de John Knox, o grande reformador escocês. John Welsh não é tão conhecido quanto seu famoso sogro, mas em alguns aspectos ele foi um homem muito mais notável do que o próprio John Knox. A maioria das pessoas acha que foi John Knox quem orou assim: dê-me a Escócia ou eu morro. Não foi, na verdade, foi John Welsh. Seu genro, John Welsh, disse, antes de morrer, que considerava mal aproveitado um dia do qual não passasse 7 ou 8 horas em oração particular. Depois que John Welsh morreu, um velho escocês que o conhecia desde a infância disse sobre ele: John Welsh era um tipo de Cristo. É claro que esse foi um uso impreciso da linguagem, mas o que o velho escocês quis dizer foi que Jesus Cristo imprimiu a marca de seu caráter em John Welsh. Quando Jesus Cristo fez isso? Nessas 7 ou 8 horas de comunhão diária consigo mesmo. Eu não acho que Deus tenha chamado muitos de nós, ou algum de nós, para passar 7 ou 8 horas por dia em oração, mas acredito que Deus chamou a maioria de nós, se não todos nós, para ficar mais tempo em oração do que ficamos agora. Esse é um dos grandes segredos da santidade. Na verdade, é a única maneira pela qual podemos nos tornar realmente santos e continuar a ser santos. Alguns anos atrás, muitas vezes cantávamos um hino chamado Reserve Tempo para Ser Santo. Queria que nós o cantássemos com mais frequência hoje. Leva tempo para ser santo. Não se pode ser santo com pressa,
e grande parte do tempo que leva para ser santo deve vir da oração particular. Algumas pessoas expressam surpresa porque os cristãos professos hoje são tão pouco parecidos com seu Senhor, mas, quando paro para pensar em quão pouco tempo o cristão médio dedica hoje à oração particular, o que me surpreende não é que sejamos tão pouco parecidos com o Senhor, mas sermos tão parecidos com o Senhor quando dedicamos tão pouco tempo à oração particular. A oração trará o poder de Deus para o nosso trabalho. A oração não apenas promoverá nossa santidade pessoal como quase nada mais, mas também trará o poder de Deus para o nosso trabalho. Lemos em Isaías, capítulo 40, versículo 31, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias. Correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Isaías 42:31. É um privilégio de todo filho de Deus ter o poder de Deus em seu serviço. O versículo citado nos diz como obtê-lo, que é esperando no Senhor. Às vezes, você ouvirá pessoas se levantarem em uma reunião cristã, talvez não com tanta frequência atualmente como nos dias anteriores, e dizer: estou tentando servir a Deus do meu jeito pobre e fraco. Bem, se você está tentando servir a Deus do seu jeito pobre e fraco, desista. Seu dever é servir a Deus em seu caminho forte e triunfante. Você diz que não tem habilidade natural, então adquira habilidade sobrenatural. A religião de Jesus Cristo é uma religião sobrenatural do início ao fim, e devemos viver nossas vidas em poder sobrenatural, o poder de Deus através de Jesus Cristo, e realizar nosso serviço com poder sobrenatural, o poder de Deus ministrado pelo Espírito Santo. Você diz que não tem dons naturais. Então ganhe dons sobrenaturais. O Espírito Santo é prometido a todo crente, para que ele possa obter os dons sobrenaturais que o qualificam para o serviço particular para o qual Deus o chamou. O Espírito Santo distribui como lhe apraz a cada um, 1 Coríntios 12:11b. Podemos ter o poder de Deus, se o buscarmos somente pela oração, em toda e qualquer área de serviço para a qual Deus nos chama. Você é mãe ou pai? Deseja o poder de Deus para criar seus próprios filhos na disciplina e instrução do Senhor? Deus ordena que você faça isso, e ordena especialmente que o pai faça isso. Deus diz em Efésios, capítulo 6, versículo 4, Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Efésios 6:04. Deus nunca ordena o impossível e, como Ele ordena aos pais, e às mães também, que criem seus filhos na disciplina e instrução ou na doutrina e admoestação do Senhor. É possível para nós fazê-lo. Se algum de seus filhos não for salvo, a primeira culpa será sua. Paulo disse ao carcereiro em Filipos: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Atos 16:31b. Sim, é um dever solene de todo pai e mãe salvar cada um de seus filhos, mas nunca poderemos realizá-lo a menos que oremos muito a Deus por poder para fazê-lo. Em meu primeiro pastorado, tive como membro de minha igreja uma excelente mulher cristã, mas ela tinha um menino de 6 anos que era um dos jovens mais incorrigíveis que já conheci em minha vida. Ele era o terror da comunidade.
Era o garoto mais difícil, eu acho, que eu já conheci. Certo domingo, no final do culto matinal, sua mãe veio até mim e disse: "Você conhece meu filho?" Sim, respondi, eu o conheço. Todos na cidade o conheciam. Então ela disse: "Você sabe que ele não é um menino muito bom." Sim, respondi, sei que ele não é um menino muito bom. De fato, essa era uma maneira decididamente discreta de colocar as coisas. Na verdade, ele era o terror do bairro. Então essa mãe, de coração pesado, perguntou: "O que posso fazer?" Eu respondi: "Você já tentou a oração?" "Ora," ela disse, "é claro que eu oro." "Ah," eu disse, "não é isso que quero dizer. Você já pediu a Deus especificamente para regenerar seu filho e esperou que ele fizesse isso?" "Acho que nunca fui tão específica assim." "Bem," eu disse, "você deve ir direto para casa e ser específica assim." Ela foi para casa e foi específica, e acho que, a partir daquele mesmo dia, certamente daquela semana, aquele menino foi transformado e cresceu em uma bela juventude. Oh, mães e pais, é um privilégio seu ter cada um de seus filhos salvos. Mas tê-los salvos custa algo. Custa você passar muito tempo a sós com Deus em oração. Também custa fazer sacrifícios e endireitar as coisas erradas em sua vida. Custa cumprir as condições da oração prevalecente. Se algum de vocês tem filhos não salvos, fique a sós com Deus hoje e peça-lhe que Ele lhe mostre o que, em sua própria vida, é responsável por essa condição atual. Oh, mães e pais, é um privilégio ter cada um de seus filhos salvos. Então, corrijam imediatamente suas ações e vão diante de Deus, apegando-se a Ele em fervorosa oração pela conversão definitiva de cada um de seus filhos. Não descansem até que, pela oração e por todos os esforços, saibam, sem sombra de dúvida, que cada um de seus filhos foi definitiva e positivamente convertido e nascido de novo. Você é professor de escola dominical? Quer ver cada um de seus estudantes da escola dominical convertidos? É principalmente para isso que você é professor de escola dominical, não apenas para ensinar geografia e história bíblicas ou mesmo doutrina bíblica, mas para salvar todos os alunos de sua classe. Quer o poder do alto que lhe permita salvá-los? Peça a Deus por isso. Quando o Sr. Alexander e eu estávamos realizando reuniões em Sydney, na Austrália, elas aconteciam na prefeitura, que acomodava cerca de 5.000 pessoas. As multidões eram tão grandes que, em alguns dias, tivemos que dividi-las, realizando encontros apenas para mulheres à tarde e apenas para homens à noite. Numa tarde de domingo, a prefeitura de Sydney estava lotada de mulheres. Fiz um convite, pedindo que aceitassem a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, se entregassem a Ele como seu Senhor e Mestre. Começassem a confessá-lo como tal diante do mundo e se esforçassem para viver todos os dias, a partir de então, para agradá-lo em todos os sentidos. À minha esquerda, uma fileira inteira de moças de cerca de 20 anos se pôs de pé. Havia 18 mulheres ao todo. Posteriormente, elas se apresentaram com as outras mulheres que foram fazer uma confissão pública de sua aceitação de Jesus Cristo. Quando a reunião terminou, uma jovem senhora veio até mim,
com o rosto marcado por um sorriso. Ela disse: "Essa é a minha classe bíblica. Tenho orado por sua conversão e cada uma delas aceitou a Jesus Cristo hoje." Quando estávamos realizando reuniões em Bristol, na Inglaterra, um importante fabricante de EZT tinha uma classe bíblica naquela cidade. 22 homens estavam na classe. O fabricante convidou-os todos para irem a Bristol com ele e me ouvirem pregar. 21 deles concordaram em ir naquela reunião, 20 deles aceitaram a Cristo. O 21º homem aceitou a Cristo no trem, a caminho de casa, e então todos eles, ao retornarem, se reuniram ao redor daquele que não quis ir, e ele também aceitou a Cristo. Aquele homem orava pela conversão dos membros de sua classe e estava disposto a fazer os sacrifícios necessários para que suas orações fossem respondidas. Que reavivamento teríamos aqui nesta cidade se todos os professores de escola dominical começassem a orar como deveriam pela conversão de todos os alunos da classe. Você está em um trabalho mais público, talvez como pregador ou orador de púlpito. Deseja poder nesse trabalho? Peça por isso. Se passássemos mais noites diante de Deus, prostrados em oração, haveria mais dias de poder quando encarássemos nosso povo. Amém, minha irmã? Espero que esse breve capítulo desse maravilhoso livro te inspire a orar mais. Deus abençoe.